Pessoal, vamos começar aqui a nossa aula sobre o MASP, o Método de Análise e Solução de Problemas. Essa aula aqui está baseada no livro do Vicente Falcone Campos, que está disponível aí no plano de ensino de vocês. Então essa aula é baseada aqui nesse livro, que trabalha muito com essa questão de melhoria contínua, que é uma utilização de ferramentas em busca de melhoria contínua, como é o caso aqui do MASP, PDCA-MASP, que a gente vai ver na aula de hoje. Então, uma introdução rápida aqui do MASP. O MASP, então, a sigla significa Método de Análise e Solução de Problemas, e ele é um processo de melhoria contínua que sempre aqui vai buscar soluções para uma determinada situação. Então, normalmente você na sua organização, você se depara com vários problemas, com inúmeros problemas, e você tenta praticar uma ferramenta desse tipo para solucionar esse problema. E essa ferramenta a gente fala sobre melhorias contínuas, ciclo, porque a razão da melhoria contínua é você utilizar essa ferramenta sempre, continuamente. Rodar sempre esse ciclo, por exemplo, do PDCA. Nunca estar satisfeito com a posição que você tem hoje na sua empresa. Sempre há espaços, sempre há novas oportunidades para melhoria. Então essa é a razão básica da ideia de melhoria contínua. Alguns exemplos de aplicação do MASP, para onde que você pode aplicar o MASP. Você pode aplicar o MASP em qualquer tipo de situação, qualquer tipo de problema, seja em empresas de transformação, indústrias, seja em empresas prestadoras de serviço. E aqui alguns objetivos aqui do MASP. Melhorar resultados dessa empresa, identificar a causa raiz de problema. Então, no desenvolvimento do MASP, nas suas etapas, você tem as características de cada etapa, o que cada etapa deve fazer. Então temos ali uma etapa que você precisa identificar essas causas raízes, tentar gerar essas soluções aqui mais assertivas com base nessa causa raiz. Reduzir também retrabalho com ações ineficazes. Um outro objetivo é otimizar esforços através do planejamento e análise, auxiliar também aqui na questão da gestão do conhecimento. Mas praticamente assim, um objetivo maior do MASP é você melhorar resultado de empresa, melhorar resultados de processos. Então a gente viu toda essa parte já de gerenciamento por processos, e esse gerenciamento por processos, o MASP ele é uma ferramenta que pode ser muito aplicada nessa questão do gerenciamento por processos, melhorar continuamente esses processos. E como que o MASP é estruturado? O MASP ele é estruturado aqui com base no ciclo PDCA. Então, o ciclo PDCA você tem aqui as letras P, D, C e A, que significam planejamento, execução, verificação e ação. Dentro do PDCA, o MASP possui essas 8 etapas dentro desse ciclo PDCA. Na fase de planejamento, a gente tem aqui a identificação, a observação, a análise e o plano de ação. Na fase de execução do D, a gente tem também a execução desse plano de ação que a gente definiu na etapa de planejamento. Na fase de verificação, no check, a gente tem no MASP que também essa ideia de verificação do plano, ou seja, o que a gente planejou foi efetivamente executado ou não. É uma comparação do que a gente planejou e do que a gente executou. E depois, nas duas últimas etapas, aqui na fase do agir, do PDCA, a gente já tem a padronização e a conclusão. Então, essas são as etapas básicas aqui do MASP, essas 8 etapas. Surgiu, então, da ideia do PDCA, e do PDCA ele tornou uma ferramenta mais específica, com uma delimitação de etapas, de 8 etapas, para você rodar esse ciclo. Então foi uma ferramenta adaptada aqui, por empresas brasileiras também. Essa aqui é a descrição básica de cada etapa, a gente vai passar etapa por etapa. Então esse vídeo aqui vai ser uma questão bem mais teórica assim, sobre o MASP, depois a gente tem um vídeo de um exemplo, de uma aplicação, de um artigo no estudo de caso para vocês entenderem melhor como que ele pode ser aplicado. Então nós temos aqui essas etapas. Essas são as 8 etapas e aqui tem os objetivos de cada etapa. Então a gente vai passar objetivo por objetivo, mas de uma maneira geral, a gente pode já identificar aqui que na primeira etapa, na identificação do problema, você deve claramente definir e reconhecer a importância desse problema. Então esse problema realmente é importante para a minha empresa? O que eu vou ganhar com a resolução desse problema? Quais são minhas perdas atuais e qual é a minha oportunidade de ganho se eu resolver um problema desse tipo? Depois você vai para a fase de observação, que você vai verificar em loco esse problema e levantar
várias variáveis que interferem nesse problema, características dessas variáveis, como por exemplo o tempo, quando ela acontece. Aqui a gente utiliza muitos gráficos de barras para entender, por exemplo, o comportamento de processo. Depois a gente tem a análise, a gente quer descobrir quais são as causas fundamentais desse problema, qual que é a causa raiz desse problema. Essa etapa é crucial porque a gente utiliza ferramentas como, por exemplo, a análise, o diagrama de causa e efeito, o diagrama de Ishikawa, para chegar na causa raiz desse problema. Depois a gente tem a fase de plano de ação. Definidas essas causas, qual que é a causa raiz do nosso problema, a gente vai tentar executar um plano de ação aqui para bloquear essas causas. E depois, posteriormente, a gente tem a ação, a execução desse plano, a verificação, o bloqueio foi efetivo ou não, e aqui a gente tem uma decisão. Se esse bloqueio foi efetivo, a gente parte para a etapa de padronização e depois conclusão. Se esse bloqueio não foi efetivo, aqui teve um problema. Você não identificou corretamente qual era a falha do processo, você não identificou exatamente qual era o real problema da sua organização. Então, por isso que essa primeira etapa da identificação do problema é uma etapa que demanda mais tempo, que demanda mais cuidado, para você não fazer aqui, não trabalhar à toa. Você não trabalhar, por exemplo, aqui e chegar na fase de verificação, observar que não era aquilo o seu problema. Então, essa primeira etapa, essa identificação do problema, ela deve ser muito bem estudada, muito bem delimitada, para que você não possa aqui desperdiçar esse tempo, dinheiro, recursos que você utilizou para aplicar o MASP. Uma ideia básica para quem quer começar a aplicar o MASP, isso vários autores comentam, você começar a aplicar num problema mais simples, num problema, um problema típico mais simples que acontece, por exemplo, na sua organização, porque se você garantir o sucesso da implementação nesses problemas mais simples, isso vai dar mais confiança para você aplicar o MASP em situações mais complexas. Então agora a gente vai rodar o MASP aqui, né, o ciclo, cada etapa. Então a gente vai ver etapa por etapa algumas ferramentas que podem ser utilizadas. As ferramentas da qualidade elas vêm depois dessas aulas, então vocês vão entender aqui o funcionamento de várias dessas ferramentas que a gente vai comentar na aula de hoje. A fase de identificação. Essa etapa de identificação, como eu comentei anteriormente, ela é totalmente crucial para o sucesso aqui da aplicação do MASP. Então você definir claramente o problema aqui, reconhecer sua importância, ela é muito importante. Aqui demanda tempo, demanda um recurso, e você tem que demandar esse tempo mesmo, verificar mesmo aqui com muita atenção, com muito cuidado para não ter desperdício de tempo e de recurso, como a gente comentou. Alguns autores comentam que a correta identificação do problema já é 50% da solução, porque às vezes você tem tantos problemas na sua organização que você não consegue definir ali qual é realmente o problema que mais interfere nos resultados ruins desse processo, por exemplo. Aqui é importante você ter um levantamento do histórico desse problema, a frequência com que esses problemas ocorrem, como que eles ocorrem. Então isso é importante fazer esse levantamento. E aqui esse levantamento de perdas e a avaliação de ganhos. O que está sendo perdido executando o nosso processo, por exemplo, dessa forma? O que seria possível ganhar se a gente aplicar realmente e resolver esse problema? Essa é uma etapa inicial que você precisa definir. Então é muito importante essa definição inicial, você ter uma meta. Aqui na fase de identificação também é importante você propor uma meta. Por exemplo, eu quero reduzir, vamos imaginar que a sua empresa está com muito atraso de entrega, é um problema logístico. Eu quero reduzir os atrasos de entrega. Hoje a gente tem 20, 25% de atraso de entrega, eu quero reduzir para 5% de casos de atraso de entrega. Eu quero reduzir meu nível de deficiência, que é 15%, eu quero reduzir para 3%. Então é sempre importante você estabelecer uma meta aqui nessa primeira fase de aplicação do MASP. Aqui são tarefas que devem ser executadas para cada etapa. Isso aqui está no livro do Falcone, que vocês podem acompanhar também. Eu vou passar um pouco aqui em algumas dessas tarefas. Então nessa fase de identificação você precisa escolher corretamente esse problema, verificar o histórico desse problema, utilizando sempre aqui dados históricos, qual que é a frequência que esse problema ocorre, como ele ocorre, mostrar essas perdas e ganhos. Então, utilizar, por exemplo, um gráfico, qual é o atual, qual é o meu nível de perda atual, por exemplo, qual seria o ideal, o mais viável acontecer. E se você tem inúmeros problemas, você pode aplicar aqui, iniciar com a aplicação de ferramentas da qualidade. Uma ferramenta que é muito utilizada nessa etapa é a análise de Pareto, em que você pega todos os seus problemas,
anota qual é a frequência com que esses problemas ocorrem e realmente ataca o problema principal, chega na definição do problema principal. É uma alternativa para você justificar que esse problema realmente é importante para você solucionar. Então a análise de Pareto ela é muito utilizada nessa fase de identificação. E aqui a nomeação de responsáveis. Quem serão as pessoas responsáveis por aplicar esse método? Qual é a equipe que está envolvida, por exemplo, na aplicação do MASP, em rodar esse ciclo do MASP, em gerenciar esse processo para tentar obter essa melhoria. Então, algumas ferramentas que podem ser utilizadas aqui, como eu comentei, a análise de Pareto, que a gente vai ver nas próximas aulas aqui, como que faz para aplicar uma análise de Pareto, um diagrama de Pareto, em gestão da qualidade. Uma outra ferramenta aqui é a matriz GUT, gravidade, urgência e tendência, que é utilizada para priorização de problemas, em que você avalia aqui qual que é a gravidade, ou seja, esse problema não tem gravidade, sem gravidade é até extremamente grave. Qual que é a urgência? Pode esperar um pouco esse problema, até, por exemplo, a nota 5, em que precisa de ação imediata. Então, é uma escala que você utiliza aqui para definir, ponderar esses problemas. Então, o problema que tiver a maior pontuação, multiplicando essas três variáveis, ele será o problema que deve ser atacado. A gente também vai ver essa matriz aqui na aula de ferramentas da qualidade. E um fluxograma de processo. Como vocês já estudaram, um fluxograma de processo, uma análise crítica do processo, pode ser uma ferramenta inicial. Estou com dificuldade de identificar um problema para poder aplicar o MASP aqui na minha organização ou para fazer um trabalho acadêmico. Um desenho de um fluxograma de processo pode ser um bom início, uma boa partida. Então, você fazer uma análise crítica, onde que esse processo pode melhorar, pode ser aqui um importante início, um importante começo para você aplicar a ferramenta. Essa fase de identificação. Então, a gente está ainda na etapa de planejamento do MASP, do PDCA, no P, e a primeira etapa do MASP, identificação. A segunda etapa, ainda na fase de planejamento, vocês podem conferir aqui em azul, planejamento, é a observação. Depois que você define esse problema, você vai ter que investigar as características desse problema. Então, como ele ocorre, vários pontos de vista, por exemplo, tempo, qual que é o local que ele ocorre, que tipo de problema que é esse, quem são as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Aqui é o uso de coleta de dados, checklists, tabelas de frequência, como que esse problema ocorre, e a utilização de algumas dessas ferramentas. Algumas tarefas aqui, então, dessas observações, é você ter a descoberta aqui das características desse problema através dessa coleta de dados. Então, você pode, por exemplo, estratificar esse gráfico de Pareto, por exemplo. Se o seu problema que você definiu anteriormente tiver outros subitens importantes ali, você pode continuar estratificando esse problema até chegar realmente no problema que você vai atacar. Aqui você vai descobrir também as características do problema através da observação em loco. Então, quando a gente fala em observação em loco, é você realmente ir no ambiente operacional, verificar esse problema nesse ambiente operacional, nesse processo, observar realmente no chão de fábrica, por exemplo, o que está acontecendo. E aqui seria interessante você fazer um cronograma, um orçamento, por exemplo, dessa aplicação e definir essa meta que você estava colocando já ali na fase de identificação. Realmente definir qual que vai ser a sua meta depois de observar todo esse problema. Então, aqui você também pode muito utilizado nessa fase, nessa lista de verificação, checklist, histogramas, análises gráficas. Então, é muito importante aqui a utilização dessas ferramentas para que esse problema possa ser realmente justificado. Essa observação tem que ser em loco, tem que ser com as pessoas que trabalham nesse processo. Posteriormente, a gente vai para a fase de análise. A análise, você vai tentar descobrir quais são as causas fundamentais desse problema. Então, um ponto importante para vocês aqui é fazer um levantamento, primeiramente, dessas causas. Então, você pode fazer aqui sessões de brainstorming. Então, você reúne a equipe que é responsável por aquele processo e fala com essas pessoas para elas levantarem as possíveis causas que podem ocorrer. Por que está ocorrendo exatamente esse problema. Então, você pode levantar livremente essas causas e depois você aloca essas causas num diagrama de causa e efeito, que é uma ferramenta que acredito que vocês já conhecem também, em que você estrutura de uma melhor forma essas causas, com base em categorias de causas. Então, você pode utilizar aqui, se for um processo industrial, a categoria dos 6 M's, que vai envolver aí principalmente matéria-prima, meio ambiente, método, medida. Então, a gente tem alguns modelos já do diagrama de causa e efeito
já prontos para vocês executarem, levantarem essas causas. Então você, depois de um levantamento, numa sessão de brainstorming, você pode organizar num diagrama de causa e efeito, tentando chegar realmente na causa raiz do problema. Além disso, depois que você define todas essas causas, você tem que verificar as hipóteses. Ou seja, essas causas realmente fazem sentido com esse efeito, com esse problema ou não? Então você pode utilizar outras ferramentas da qualidade, como diagrama de dispersão, histogramas, para verificar realmente se aquela causa tem alguma relação, por exemplo, com esse efeito ou não. Verificar realmente essa hipótese, se tem sentido. Então aqui na fase de análise você tem essas tarefas, as definições dessas causas, as escolhas dessas causas mais prováveis, você alocar isso num diagrama de causa e efeito, e escolher essas causas mais prováveis, testar essas hipóteses, analisar as causas mais prováveis e tentar essa confirmação. A gente já chegou realmente nessa causa raiz do problema? Então você pode utilizar outras ferramentas da qualidade aqui para tentar chegar exatamente na causa raiz do problema. E aqui tem uma outra tarefa que é a consistência dessa causa. Existe evidência técnica de que é possível bloquear essa causa ou não? Então você precisa verificar realmente se é possível fazer algo para que essa causa não possa ocorrer mais e ocasionar esse tipo de problema. Então são tarefas aqui essenciais para a fase de análise. E aqui tem esse material para vocês que vocês podem consultar aqui essas observações e lerem aqui com maior atenção também essas etapas. O diagrama de Ishikawa aqui, como eu comentei com vocês, utiliza essa seção de 6M. Você pode utilizar para o processo produtivo essa questão do 6M, máquinas, métodos, meio ambiente, mão de obra, máquinas e medição. Tá repetindo aqui, né? Máquinas, métodos, meio ambiente, mão de obra, medidas. Isso, tá faltando aqui o 1M, que agora fugiu. Preciso verificar certinho aqui o que está faltando. Materiais. Tá faltando materiais, desculpa aqui, pessoal. Materiais, matéria-prima, materiais. Então, materiais, métodos de trabalho, meio ambiente, mão de obra, máquinas e medição. Esses são os 6M. Desculpa aqui que está repetido as máquinas, estava tentando relembrar qual que era o outro M, mas é materiais ou matérias-primas. E se você for utilizar no setor de serviços, você pode utilizar as seguintes categorias: pessoal, insumos, procedimento, posto de trabalho. Só que não necessariamente um diagrama de Ishikawa ele precisa ficar estruturado dessa forma. Se você não tem causas relacionadas a máquinas, a medição, por exemplo, você não precisa colocar. E ele é bem flexível, você pode criar uma nova categoria de causas aqui. Você pode criar categorias diferentes. Então, não precisa ficar somente restrito a essas categorias aqui de causas. Você pode criar outras aqui nesse sentido. Plano de ação. Depois que você define todas essas causas, você chega na causa raiz ou nas causas raízes aqui do problema, você vai identificar, planejar aqui uma ação para bloquear essas causas. Uma ferramenta que é muito utilizada nesse plano de ação é a ferramenta 5W2H. Então no 5W2H você vai definir assim o que você vai fazer, por que você vai fazer, quando que você vai fazer isso, onde você vai fazer, quem vai fazer, como você vai fazer essa ação e quanto isso vai custar para você. Então é uma ferramenta que é muito utilizada no plano de ação. Uma das ferramentas mais utilizadas para a elaboração de plano de ação, porque ela é muito bem estruturada. Então você tem que elaborar aqui uma estratégia de ação, como que você vai fazer. Então você vê até na figura aqui que eles estão demonstrando um diagrama de Ishikawa, provavelmente tentando chegar na causa raiz do problema e como que você vai criar uma estratégia de ação para bloquear essa causa raiz. E depois você vai elaborar um plano, um cronograma, um orçamento, e aqui tem as fases do 5W2H para a definição. Então é exatamente isso, você nomear pessoas. Então quem vai fazer? Colocar os nomes das pessoas. Quando que isso vai ser feito? Colocar um prazo. Onde que vai ser feito? Que etapa do processo que vai ser executada? Como vai ser feito? Qual vai ser o procedimento adotado? Como que a gente vai colocar esse plano de ação em prática? Então você faz o levantamento de todas essas variáveis. Então esse é o plano de ação. O plano de ação é uma etapa aqui, já que você definiu a sua causa raiz do problema e agora está planejando uma ação para bloquear essa causa. A ação aqui é somente a execução desse plano. Então aqui tem algumas informações importantes que você vai executar. Então qual é o planejamento, qual é o cronograma de execução, quanto tempo que vai demorar, você definiu isso no plano de ação.
Agora você vai realmente aplicar. Como que você vai fazer isso? Então, tendo esse plano de ação definido, cabe fazer com que ele aconteça na prática. Você vai registrar aqui resultados bons, resultados ruins, e uma boa estratégia aqui, quando se inicia um programa, é escolher na fase anterior processos e problemas fáceis de resolver. Exatamente o que a gente comentou lá atrás. Quando você vai começar a implementar um programa de melhoria contínua, eles sempre recomendam assim no início problemas que são fáceis de resolver, porque você vai pegando confiança numa ferramenta desse tipo para depois utilizar em problemas mais complexos. E aqui, ainda na fase de ação, você vai treinar essas pessoas para executar essa ação, esse novo procedimento que vai ser adotado, e você vai executar a ação. Então é um treinamento, uma fase aqui que você vai divulgar esse plano para todos, fazer reuniões, utilizar técnicas de treinamento para que essas pessoas possam realmente executar o plano aqui e o cronograma que foi elaborado. Etapa de verificação. Qual é a ideia da etapa de verificação? Checar aqui, controlar, verificar o que você planejou, se ele foi executado com perfeição ou não. Se você conseguiu executar o que você definiu no seu plano de ação. Então aqui você pode utilizar muito a questão de comparação de resultados. Como que esse problema estava lá no início que a gente identificou o problema, como que ele está agora, depois da implementação desse plano de ação. Então aqui existem os gráficos sequenciais, por exemplo. Olha aqui um exemplo na tarefa 1, comparação dos resultados, gráficos sequenciais. Então vocês podem notar que essa barrinha vermelha, ela marca o processo onde que foi alterado, onde que o plano de ação foi implementado. Como que ficou depois que foi planejado isso? Aqui é uma carta de controle. Depois que a gente implementou, por exemplo, esse plano de ação, depois que o bloqueio foi efetuado, como que esse resultado ficou? Aqui um gráfico sequencial também aponta aqui embaixo. Na verdade, aquele primeiro gráfico é uma carta de controle e aqui, na etapa 3, é um gráfico sequencial. Então, após o bloqueio, como que ficou os níveis de defeitos, por exemplo, desse processo? Então, você vai fazer essa verificação. E esse bloqueio foi efetivo ou não? É aqui nessa etapa que é crucial. Nessa etapa aqui é crucial você verificar se esse bloqueio foi efetivo ou não. Senão, você precisa voltar lá na etapa de identificação do problema. Você vai definir aqui se você realmente chegou no problema correto. Você identificou o problema correto ou não? Aqui nessa etapa você vai verificar isso. Posteriormente, se tudo deu certo, se não precisou voltar lá nas etapas iniciais e definir o problema, você vai utilizar aqui procedimentos operacionais padrão para implementar essas novas práticas depois da melhoria desse processo. Então, se foi comprovada a eficácia do plano, você tem que tornar padrão na empresa. Então você pode documentar esse novo procedimento, utilizar procedimento operacional padrão. Então vamos imaginar que você fez um fluxograma de processo lá no início. E você alterou, você melhorou esse processo. Então aqui nessa fase de padrão, você vai redesenhar aquele fluxograma de processo que você definiu lá na primeira etapa. Então é uma possibilidade de execução. Então essa fase é importante porque ele vai garantir realmente que essas mudanças que você fez sejam implementadas na prática, que você consegue continuar efetuando essas mudanças. Então, aqui não pode ter aquela questão de relaxamento. Deu certo, a gente não vai executar mais. Você precisa continuar executando esse padrão, esse procedimento, para que esse problema não possa voltar aqui a ocorrer. Então, você tem aqui elaboração ou alteração desse padrão, a comunicação, educar e treinar as pessoas para elas continuarem com essa questão de melhoria contínua, fazendo aquilo da melhor forma possível. Acompanhamento também dessa utilização. E chegamos na última etapa, na etapa da conclusão. Na etapa da conclusão você vai fazer uma análise geral do planejamento do ciclo PDCA do MASP que foi implementado. Ficaram alguns problemas aqui remanescentes, alguns resultados aqui, questões inusitadas, deram errado, resultados que você não estava esperando. Como que você pode reavaliar itens que ficaram pendentes nesse processo? E, logicamente, preparar aqui nessa fase uma nova aplicação desse MASP, desse PDCA, porque a gente está falando de melhoria contínua. Então, talvez você, na implementação de um plano de ação, você consegue verificar outros problemas que ocorrem dentro desse processo. Então, a ideia é você sempre estar verificando se tem problemas durante a etapa de execução do MASP para possivelmente você voltar a aplicá-lo em outras situações. Então, essa é uma etapa importante. E aqui tem exatamente o que a gente estava falando, uma reflexão final.
como que foi a implementação, deu tudo certo, realmente foram adotadas aqui os procedimentos corretos, a gente conseguiu bloquear a causa fundamental do problema, eliminamos ali, chegamos, comparação com a meta que você planejou, com o que você tinha planejado, você conseguiu realmente efetivar essa questão. Então é uma fase final que você vai fazer uma reflexão, verificar tudo o que você fez nas etapas anteriores e preparar para voltar a aplicar essa ferramenta. Então aqui é a ideia central do MASP. Então o vídeo ficou um pouco teórico assim, mas acredito que eu tentei ser um pouco mais rápido em cada etapa para falar para vocês. Vocês podem voltar aqui nos materiais, tem muita coisa aqui nessas observações que vocês podem estar verificando também, ainda mais vocês forem usar o MASP em algum lugar. Então eu deixo aqui um questionamento para vocês no final. Anotem as suas dúvidas, né, assista a aula aqui, você que assistiu essa aula aqui até o final, faça uma anotações dessas dúvidas, que a gente pode tirar essas dúvidas em algum momento oportuno, com um plantão de dúvidas aí que a gente pode fazer online. Então verifiquem aí quais são as dúvidas, como que eu faço para utilizar cada etapa, que ferramenta eu utilizo. Anotem essas dúvidas para que a gente possa conversar nas aulas posteriores. Então, nas próximas aulas, a gente vai entrar com as ferramentas da qualidade e fazendo essa relação com o MASP. A ferramenta da qualidade, a sua importância e onde que ela pode ser implementada no MASP, onde que ela pode ser utilizada nessas etapas do MASP. Então, façam as anotações e também vou deixar ali uma atividade para vocês sobre essa aula.